Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Paulo é julgado por Festo. Festo chegou à província e depois de 3 dias subiu de Cesareia a Jerusalém. Nota de rodapé 1. Festo tinha pressa em chegar ao centro das decisões políticas religiosas judaicas e, por isso, viajou cerca de 100 quilômetros de Cesareia a Jerusalém em 2 dias. Os chefes do sacerdote e os mais eminentes líderes judeus compareceram diante dele e apresentaram-lhe as acusações contra Paulo. Então, rogaram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, em detrimento do direito de Paulo, pois estavam tramando matá-lo na estrada. Nota de rodapé 2. O mesmo grupo que fizeram o voto de tirar a vida de Paulo em Atos 23:12, continuava trabalhando em sua cilada fatal contra o apóstolo do Senhor. Todavia Festo respondeu: Paulo está detido em Cesareia e eu mesmo brevemente partirei para lá. Enviem comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali os vossos protestos contra este homem, se de fato ele cometeu algum crime. Nota de rodapé 3. Algumas versões trazem a palavra habilitados, porém, no sentido mais claro e preciso da expressão original, refere-se às pessoas em posição de poder, portanto, líderes. Havendo passado entre eles cerca de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e, no dia seguinte, convocou o tribunal e mandou que Paulo fosse trazido diante dele. Assim que Paulo apareceu, os líderes judeus que haviam chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, lançando sobre ele um grande número de ofensas e graves acusações sobre as quais não tinham provas. Nota de rodapé 4. Paulo era judeu e cidadão romano por nascimento. Isso requeria todo o cuidado das autoridades das duas nações em relação a um justo julgamento. Por isso, Festo se apresenta em convocar o tribunal com a presença de alguns líderes ilustres do Supremo Tribunal dos Judeus, Sinédrio. Novamente, como na primeira audiência, ficou claro que as acusações contra Paulo eram todas sem fundamento. Os adversários de Paulo não apresentaram nenhuma testemunha ou evidência. Havendo passado entre eles cerca de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e, no dia seguinte, convocou o tribunal e mandou que Paulo fosse trazido diante dele. Assim que Paulo apareceu, os líderes judeus que haviam chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, lançando sobre ele um grande número de ofensas e graves acusações, sobre as quais não tinham provas. Nota de rodapé 4. Paulo era judeu e cidadão romano por nascimento. Isso requeria todo o cuidado das autoridades das duas nações em relação a um justo julgamento. Por isso, Festo se apressa em convocar o tribunal com a presença de alguns líderes ilustres do Supremo Tribunal dos Judeus, Sinédrio. Novamente, como na primeira audiência, ficou claro que as acusações contra Paulo eram todas sem fundamento. Os adversários de Paulo não apresentaram nenhuma testemunha ou evidência. Então, Paulo tomou a palavra em sua defesa. Em verdade, não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, nem contra o templo ou tampouco contra César. Nota de rodapé 5. Paulo respeitava a lei e, como fariseu, muitas das ordenanças rabínicas. Romanos capítulo 7, versículo 12, Romanos capítulo 8, versículo 3, versículo 4, 1 Coríntios 9, 20. Ele não havia afrontado os costumes e as tradições que os judeus observavam em relação ao templo e, portanto, não havia levado Trófimo às áreas proibidas. Atos 21, do versículo 28 ao 29. Jesus já havia profetizado a destruição do templo, mas nem Jesus nem os discípulos seriam responsáveis por sua lastimável e cada vez pior condição. Lucas 21, versículo 5, versículo 6. Mesmo que proclamando com veemência e insistência a chegada do reino de Deus, Paulo não rivalizava contra a política de César. Atos 17, versículo 6, versículo 7. Ao contrário, pregava sobre o respeito aos deveres civis, à lei
e à ordem, Romanos 13, do versículo 1 ao 7, com contínuas orações pelos representantes e governantes dos cidadãos, 1 Timóteo 2, 2. Porém, Festo, desejando ser agradável aos judeus, inquiriu a Paulo: Desejas tu subir a Jerusalém para ali ser julgado por mim a respeito dessas acusações? Replicou-lhe Paulo: Eis que estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Onde convém seja eu julgado. Nenhum crime pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Contudo, se fiz qualquer mal ou pratiquei algum crime que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas, se não são verdadeiras as acusações que me afrontam esses homens, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Portanto, apelo para César. Nota JP 6. Paulo não temia a morte, pois tinha certeza absoluta de sua vida eterna em Cristo. Seus planos eram mais ambiciosos do que ser absorvido ou preservar a própria vida na terra. Paulo almejava ver o cristianismo aceito legalmente por Roma, como religião independente do judaísmo, para que a igreja e os demais discípulos parassem de sofrer tantas perseguições violentas. Percebendo que Festo estava politicamente inclinado a dar preferência aos líderes judeus em detrimento à justiça, Paulo faz uso do direito romano de ser ouvido por César, ou seu procurador em Roma, sobre seu caso. Então profere em latim sua petição: Provocatione ad Caesarem. Esse era um dos mais antigos e respeitados direitos do Código Legal de Roma e era concedido a todo cidadão romano desde 509 a.C. O imperador na época era Nero, que havia sucedido Cláudio em 54 d.C. e governou até 68 d.C. Seus primeiros anos, sob os conselhos e orientações filosóficas de Sêneca, representam seu período mais sensato e profícuo. Assim, depois de haver consultado seus conselheiros, Festo determinou: apelaste para César irás. Festo aconselha-se com Agripa. Passados alguns dias, chegaram a Cesareia o rei Agripa e Berenice em visita de boas-vindas a Festo, nota JP 7. Fazia parte da tradição que os reis locais fizessem uma visita de cortesia às autoridades romanas destacadas para assumir o cargo de representantes do imperador em cada província ocupada por Roma. Era de recíproca vantagem que convivessem em harmonia, por exemplo, Herodes, Antipas e Pilatos em Lucas 23, versículos 6 ao 12. O rei Agripa II, o último dos Herodes, filho de Herodes Agripa I, Atos 12, 1. O rei da Galiléia e Pérea. De todos os Herodes, esse foi o mais justo. Berenice foi irmã de Drusila e Agripa II. Depois tornou-se amante de Tito, filho do imperador Vespasiano e responsável pela completa destruição de Jerusalém em 70 d.C. Era natural de Festo que pedisse ajuda a Agripa, pois dentro do judaísmo ele tinha o poder de nomear o sumo sacerdote. E como ficaram na cidade por muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, compartilhando: aqui certo homem que Félix abandonou na prisão. Quando estive em Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus prestaram graves acusações contra ele, reivindicando que fosse condenado. Entretanto, eu lhes expliquei que não é costume dos romanos condenar ninguém sem que o acusado tenha diante de si os acusadores e possa exercer plenamente o seu direito à defesa. Quando eles se reuniram aqui, no dia seguinte, sem perda de tempo, convoquei o tribunal e ordenei que o homem fosse apresentado. No entanto, quando seus acusadores se levantaram para proceder às acusações, não apontaram nenhum dos crimes que eu imaginava. Ao contrário, levantaram apenas algumas questões relativas à sua própria religião, sobre as quais discordavam dele, e quanto a um certo Jesus já morto, o qual Paulo alegava insistentemente que está vivo.
nota de rodapé 8. A palavra religião, usada na explanação de Festo Agripa, tem a conotação nos originais gregos de superstição. É a mesma expressão usada por Paulo no Areópago, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22, ao se referir ao modo de crer dos atenienses. Diante de tudo isso, fiquei sem saber como investigar corretamente a questão. Por isso, indaguei se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado a respeito destas acusações. Porém, apelando Paulo para que ficasse sob custódia até ser julgado pelo imperador, ordenei que permanecesse detido, aguardando o momento em que eu pudesse enviar a César. Nota de rodapé 9. A expressão usada por Festo, aqui traduzida por imperadora e César, foi Augustus, que em latim era o título de maior honra e poder atribuído aos imperadores romanos, palavra traduzida para o grego como Sebastos, ou seja, excelso, sublime. Então o rei Agripa propôs a Festo: pois eu também gostaria de ouvir esse homem. Ao que Festo consentiu. Amanhã o ouvirás. Nota de rodapé 10. A vida e a pregação de Paulo eram tão extraordinárias que Agripa desejou ouvi-lo, assim como Antipas desejou ouvir a Jesus. Lucas 9:9, Lucas 23:8. Por mais brutais que fossem, os romanos admiravam e respeitavam a coragem e a verdade como a imagem da divindade nos homens. Imago Dei. Paulo diante de Agripa e sua corte. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa e entraram na sala de audiência juntamente com seus altos oficiais e os homens mais importantes da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Em seguida, Festo declarou: Rei Agripa e vós todos que estáis presentes conosco, vedes que aqui até o homem, por causa de quem toda a comunidade dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, afirmando que ele não deve mais viver. Eu, todavia, entendi que ele não havia praticado nada que mereça a pena de morte, mas, como ele apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tem ainda nada definido quanto ao que escrever sobre ele ao nosso soberano. Por essa razão, eu o trouxe perante vós, especialmente diante de ti, ó rei Agripa, para que, depois de realizado esse interrogatório, eu tenha informações mais claras a prestar. Porquanto, não me parece sensato enviar um preso sem antes notificar as acusações que pesam sobre ele.